Fala galera do primeiro ano, vamos a algumas atividades da nossa apostila. Vamos justamente trazer agora alguns assuntos aos quais nós trabalhamos ao longo do ano. Isso porque a nossa apostila ela já chegou ao fim, então significa que nós vamos rever alguns conteúdos. Podemos também falar de conteúdos que vamos trabalhar no próximo ano, mas é de grande importância também eu trazer para vocês algumas atividades, tá? Lembrando que eu estou trazendo para vocês algumas atividades, elas vão estar no visor da tela de vocês e eu gostaria de pedir a vocês, assim que eu colocasse as atividades, para que vocês também pudessem dar uma pausa no vídeo de vocês para poderem ler a questão e poder responder estas questões. Todos esses assuntos ao longo do ano nós trabalhamos e justamente é a partir de agora em que nós vamos trazer essas questões para reforçar o nosso conhecimento e aquilo que nós trabalhamos durante esse período, tá bom, galera? Então, é de grande importância essas atividades, tá? E esta grande revisão a qual eu vou realizar e fazer com vocês, tá bom? Tenho aqui algumas questões, tá? Estas questões são importantíssimas para vocês. Muitas delas nós já comentamos nas videoaulas e é de grande importância justamente o olhar que você vai ter sobre a questão e a resposta que você vai dar, tá bom? Então vamos para a primeira questão, lembrando que é de grande importância que você leia e dê uma pausa também no vídeo para poder responder. Assim, você estará justamente forçando a sua mente justamente a raciocinar rápido para poder dar a resposta ali correta, tá bom? Então vamos para a primeira questão. A primeira questão, tá? Está em vermelho, está no visor da tela de vocês e é a seguinte: os principais fatos históricos sociais que proporcionaram o surgimento da sociologia foram. E aí nós temos algumas respostas, né? E vamos pensar qual é a resposta perfeita que se encaixa nesta questão. A A demonstra para a gente que, né, voltando à questão número 1, vamos repetir de novo, os principais fatos históricos sociais que proporcionaram o surgimento da sociologia foram a Revolução dos Escravos em Portugal, a Revolução Moçambicana, né, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, né, a Revolução Russa e a Chinesa, né, a Revolução Mexicana e a Revolução ali da Nicarágua, a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana é a E. E aí, pense qual é a questão, né? Como eu disse, dá uma pausa no vídeo, pense em qual é a questão e logo em seguida eu vou colocar para vocês a resposta correta. Lembrando que são dois momentos na fase da história da humanidade que praticamente mudaram tudo, né? O nosso comportamento, a maneira de pensar, a nossa interação, modificou a tecnologia, né? Os direitos, tudo isso está inserido justamente nesta revolução. O que é que mudou o comportamento humano? O que é que possibilitou o avanço científico, né? Então, vamos tentar identificar aí qual é a questão. Como eu disse, é de grande importância você também dar uma pausa, dar uma lida, justamente para você poder responder. A resposta correta é a B, né? Os principais fatos históricos e sociais que proporcionaram o surgimento da sociologia foram
falamos muito sobre isso, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, né? A Revolução Industrial que mudou muito a maneira do mundo pensar, interagir, principalmente em questões de meios de produção, né? A venda de força de trabalho em troca de um salário, e a Revolução Francesa foi a primeira vez na história em que um governo caiu pelas mãos de um povo, e é justamente nesse período que surge a expressão e o termo direitos humanos. Então, a questão correta é a B. A 2, né? Essa questão eu já comentei muito ao longo do ano, né? A sociologia, né? Ela deveria ocupar-se, tá? Vamos pensar aqui, a questão 2. A sociologia, ela deveria ocupar-se dentro da sociedade, estudando que fenômeno e que comportamento. Segundo Emily, né, é a grande importância da sociologia no que ela deve ocupar. Vamos pensar qual é a questão? Dá uma pausa no seu vídeo e pense em qual dessas questões em qual dessas questões está a nossa resposta, né? Temos o conhecer a fundo o ser humano e suas diversas facetas perante a sua interação com o outro, priorizando sua individualidade. Temos o entender a fundo os processos sociais que formam a realidade social do homem, atentando principalmente aos aspectos gerais e não individuais. Temos a outra questão, que é descobrir e tratar de todos os males humanos, né, que afetam ali a sociedade como um todo, né, que tem como objetivo uma formação de uma raça humana perfeita. Essa é a questão, é a C. E a D, a criação de uma seita científica com o objetivo de construir o verdadeiro conhecimento em busca da perfeição humana, né? E qual dessas questões se encontram? Dá uma pausa, leia de novo e pense. A questão correta, né? A resposta correta da questão é a B, né? A sociologia, né, segundo Emily, ela tem que se ocupar de quê? Estudando o quê? O objetivo principal é entender a fundo os processos sociais que formam a realidade social do homem, né? Principalmente todos esses aspectos sociais e gerais que nós temos, e não os aspectos individuais. Então, quer dizer, a sociologia, ela não estuda os indivíduos separadamente, mas a sociologia, ela estuda a sociedade como um todo, tá bom? Então, vamos para a questão 3 agora. A 3, de acordo com Emily, os fatos sociais, eles são caracterizados, né? Eles têm suas características, né? Onde eles moldam os comportamentos dos indivíduos na sociedade, né? E a pergunta, né, dentro dessa questão é: os fatos sociais, eles são definidos pelo autor como? Como esses fatos sociais são definidos pelo autor? Como eu disse anteriormente, vamos dar uma pausa. Leia todas as questões, todas as respostas que estão aí e tente identificá-la. A questão 3, ela nos traz a resposta C. De acordo com Emily Durkheim, os fatos sociais são características que moldam o comportamento dos indivíduos em sociedade, e os fatos sociais são definidos pelo autor como sendo
exteriores ao indivíduo e coercitivos e generalizados. Isso está lá na apostila de vocês, nós já comentamos sobre isso e é através desse argumento aí, da C, que os fatos sociais são definidos pelo autor. O autor, ele identifica os fatos sociais dentro dessa capacidade, coercitivos, generalizado, exteriores justamente ao indivíduo. Questão 4, sobre a dominação do trabalho no capitalismo segundo a teoria de Karl Marx, né? É correto afirmar que, segundo a teoria dele, né, sobre a dominação do trabalho ao capitalismo, o que é correto afirmar? Nós temos aí no visor da tela de vocês 4 respostas. Dá uma pausa no vídeo, leia cada uma dessas respostas e vamos tentar identificá-la, qual é a resposta correta, tá? Então, falamos muito sobre essa questão, sobre a dominação do trabalho, sobre a venda da força de trabalho segundo Karl Marx, né? Sobre mais-valia. Então, vamos pensar aí, dá uma lida aí na A, na B, na C e na D e veja aonde ela se encaixa na questão 4. Dê uma pausa e pense. A resposta é a C. Eu acabei de falar, principalmente quando eu disse o indivíduo ele vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, a partir dessa ideia, você encontra o quê? Que a lei da mais-valia é justamente o quê? A lei da mais-valia é justamente isso, né? É onde o proprietário, né, que é o dono ali dos meios de produção, né, ele justamente domina o trabalhador e paga apenas para o trabalhador aquilo que ele acha que é correto. Você pode justamente produzir 5, 6, 10 mil por dia, mas no final do mês, dos 30 dias decorridos, você não ganha em cima do que você produziu. Você ganha em cima daquilo que se chama a mais-valia, o seu valor dentro do mercado de trabalho. Quanto que você vale ao mercado de trabalho? Esta é a questão C, tá bom? Vamos seguindo aqui. Então, todos observaram que essa questão é interessantíssima, que cai muito em concurso e a mais-valia vocês vão trabalhar durante um bom tempo, tá? Principalmente quando você vai falar de escravidão, a venda de força de trabalho, aquele período colonial, o feudalismo, existem vários pontos que você vai trabalhar sobre essa questão. As teorias de Karl Marx, elas são interessantíssimas para justamente esse grande trabalho, quando você fala justamente sobre esse ponto importante aí que nós estamos vivendo, né? Que é justamente em que você tem que se adaptar ao mercado de trabalho, a desvalorização do salário. Então, as profissões que aparecem, as profissões justamente que desaparecem. Então, assim, é uma questão interessantíssima dentro desse olhar. A questão 5, esse processo apresenta-se quando o desenvolvimento de maquinário mais avançado e de maior eficiência, né, o que teoricamente levaria à diminuição dos custos e do tempo de produção. Não se traduz em melhorias para o trabalhador. É de grande importância isso aqui, olha só. Olha o que ele diz aqui. Não se traduz em melhorias para o trabalhador. Então, tenta identificar aonde particularmente isso aqui vai se encaixar. Então, nós temos em cima disso tudo, o trecho acima faz referência a que processo. Então, pensa, a que processo ele está fazendo referência. Lembrando que pense nessa questão aqui e tente encontrá-la justamente aqui. Então, vamos lá, galera. Pensa,
mais-valia, materialismo histórico, materialismo dialético, mais-valia relativa, pensa, dá uma pausa e tente encontrar a resposta dentro desse texto aí. A questão é a D. A resposta da 5 é a D, mais-valia relativa. Aí você vai falar assim, mas Leandro, você já comentou sobre mais-valia relativa? Você pode até fazer essa pergunta. Eu vou te dizer o seguinte, olha o que é mais-valia relativa e vê se nós já não comentamos sobre isso. Primeiro ponto que é importantíssimo aí, né? Primeiro, a mais-valia relativa, ela se refere ao seguinte, ela levaria à diminuição dos custos da empresa, então a empresa ela quer diminuir os custos e também o tempo da produção, significa então que você tem que produzir mais, então se você tem justamente, vamos supor, garrafas PET, você tem justamente que diminuir os custos na produção de garrafa PET e, ao mesmo tempo, aumentar a produção de garrafas PET. Bom, em que isso afeta o trabalhador? Particularmente nada, porque o objetivo da mais-valia relativa não é trazer melhorias para o trabalhador, mas sim diminuir custos da empresa e aumentar a produção daquele produto. Isso é mais-valia relativa e ao longo do nosso encontro nós falamos sobre esta questão. Nós sempre falamos como que as empresas, os patrões, eles trabalham, qual é a visão deles dentro do campo de trabalho, né? Então nós já abordamos esse tema. Vamos agora para a questão 6, para a nossa última questão da nossa aula de hoje. A 6. Os principais sistemas de estratificação podem ser divididos em 4 grupos diferentes. E nós temos ali, temos a A, B, C e D. Escravidão, castas, né? Temos castas e feudalismo, temos escravidão, né? E castas nacionalidade, temos castas, comuna e escravidão na D. Então, o seguinte, os principais sistemas de estratificação podem ser divididos em 4 grupos diferentes. São eles. Dá uma pausa no vídeo de vocês, tente identificar onde essa resposta, onde uma dessas questões se encontra, se casa ali com a questão número 6. A questão é a escravidão, que o mundo sempre viveu de escravidão, a escravidão sempre movimentou a economia no mundo. As castas, né, que são os grupos sociais aos quais a sociedade ela é dividida, tá? E justamente nós temos o seguinte, os estamentos que temos na sociedade. O que significa isso? Significa que a sociedade ela não tem mobilidade social, ela não avança. Então existem grupos na sociedade que, por causa dessas divisões de castas que se tem na sociedade, eles não conseguem ter mobilidade social, muitas vezes eles não conseguem avançar. Então significa que esse sistema ele fica paralisado e aí não há um avanço e não há um progresso. Justamente isso é ruim. Porque quando falamos de desigualdade social, as desigualdades sociais elas estão inseridas na escravidão, elas estão inseridas nessa sociedade que justamente não consegue avançar. Por questões essas, falta de políticas sociais satisfatórias e falta de interesse justamente fazer com que uma camada da sociedade possa ser beneficiada. A escravidão ela deixou feridas na nossa sociedade, feridas essas que arrebentaram a sociedade e até hoje justamente nós podemos senti-la, tá? Dentro dessa desigualdade social marcante dentro da nossa sociedade. Então, a 6, né, a resposta A, ela se encaixa perfeitamente com a questão 6. Com isso, galera, nós terminamos o nosso encontro de hoje, tá? Trouxe para vocês essas 6 questões.
justamente que são questões que a gente trabalhou ao longo do percurso, lembrando que nós terminamos a nossa apostila, então nós vamos a partir de agora fazer algumas revisões e trazer algumas questões importantes para a gente poder trabalhar, tá bom? Até o nosso próximo encontro aí, na nossa próxima aula de Sociologia.